ou seja o que for, né? E eu acho que tem que ser sempre a gente tem que primar pelo contrário, assim, pelo projeto em primeiro lugar e aí depois ver, né? Enfim, onde que aquele projeto se encaixa melhor, né? E na minha experiência pessoal, acho que o convívio, a necessidade do convívio e de trocas com pessoas que a gente realmente quer conviver, porque vale a pena, assim, são pessoas muito ricas e que, enfim, e que nos movem mesmo, nos dão força é o essencial, assim, porque se a gente faz o contrário, o caminho inverso, que é se adequar aos editais e tudo isso, acho que já começa a bater esse cansaço de lidar com burocracia, de fazer as coisas sem transformação e sem autocrítica, né? Acho que essa questão do autônomo, para mim, se refere principalmente a esse conceito de bem moderno, bem modernista mesmo, de autocrítica, assim. E por isso mesmo, às vezes, os grupos não duram. Porque nem sempre tu vai... Imagina, quando a SUB... Enfim, quando eu entrei na SUB, eu tinha 22 anos, ou seja, a gente muda muito ao longo dos anos e nem sempre tem essa afinidade com o grupo mais que começou, enfim, é uma batalha, né? É um redesenho e uma necessidade muito grande de fugir dessas picuinhas institucionais que a gente vê em instituições como a universidade, outras que têm anos de convívio com aquela mesma equipe, né? Enfim. Agora, então, acho que vou querer passar o PowerPoint. Aí sim. Para vocês verem. Né? Não, então, podia ficar mais baixinha, isso que eu estou dizendo, porque assim, claro, está mais feio do que antes. Né? Mas estão filmando, né? Ah, estão filmando. Mas apaga aí, que agora não dá para ver o que vai custar. Tá bem difícil. Mas no ar, assim, depois. Não sei se dá. Isso, nossa, melhora muito. Bom, subterrânea, como vocês podem ver, é porque é um subsolo, né? Não é super literal o nome, assim. E essa é a frente. Ela é uma vitrine para a Independência, que é uma rua bem importante, assim, que conecta centro com um bairro bem cultural em Porto Alegre, que é o Bonfim. E eu acho que a subterrânea, ela, diferente de alguns outros projetos, como o Capacete mesmo, que acontece em várias cidades, enfim, que independe um pouco da sede, a subterrânea eu vejo que depende bastante, assim, essa característica de ser uma vitrine realmente muda tudo, assim. Quando a gente começou em 2006, era também nosso espaço de ateliê, então tinha muito presente essa questão do ateliê, assim, e da necessidade de se ter um ateliê, né? E hoje não, hoje ela é mais um ponto de encontros, até porque as nossas demandas pessoais de espaço, como todo artista acumulador, vai crescendo e qualquer espaço vai ficando pequeno. E essa questão também do público e do teu processo individual é meio complicado, porque toda hora abrir porta, receber gente, chega uma hora que... Nossa, Fernando, não sei como tu aguenta toda quarta-feira. Sim. Aham. Então, eu acho que é uma estratégia. Pode passar. E eu vejo também que sempre foi um espaço que se abriu à produção mais jovem, né? E de artistas que estão começando, seja pela dificuldade de mostrar o projeto em outras instituições, ou por a gente também, né? Ser jovem na época que começou e a nossa rede era mais essa, né? Embora a gente sempre usou muito o espaço como uma possibilidade, uma plataforma de troca de artistas de várias gerações e de vários guetos, assim, né? Então,
É um espaço que circula muita gente de vários, de vários grupos, né, de Porto Alegre. Essa imagem é bem especial para a gente, que foi do projeto Humboldt Revista, do artista Gerson Reicher, que faleceu há 2 anos atrás, e que por isso a gente tem tanto carinho assim quando mostra também essas imagens, porque foi um projeto que ele fez. A Humboldt tem toda uma história afetiva, enfim, para ele, e esse projeto não foi aceito no Goethe de Porto Alegre na ocasião, né, nesse ano que a gente expôs em 2007. E aí a gente resolveu fazer o projeto na Subterrânea. E, para nossa surpresa, eu entrei em contato com o Goethe da Alemanha e eles adoraram o projeto e fizeram um editorial todo da revista com os trabalhos do Gerson. Embora o Goethe de Porto Alegre não tenha aceitado, achou pejorativo e tal. Então, tem toda uma edição que é muito legal, que ficou uma metalinguagem, assim, o trabalho dentro da revista e de intervenção na revista. Então, que é importante assim ter esses espaços nesse sentido de, às vezes, o projeto não é aprovado mesmo pelas instituições, não tem um entendimento da proposta, e ali se pode ter essa autonomia, né, de mostrar. Esse é uma das pequenos formatos que eram essas grandes rifas que a gente fazia até 2 anos atrás, que também foi quando a gente não tinha mais energia para bater na porta dos vizinhos e oferecer rifa. E a gente fazia em toda exposição, todas, tinha sorteio de obras. Então, isso era legal também, porque desde o começo fez com que a Subterrânea ampliasse o público, não era um público só de especializados, tinha, sei lá, veterinária, tinha gente de toda parte que compravam as rifas e iam lá pelo clima de jogo. Então já era um clima mais descontraído também, o bar, a gente sempre vendeu bebida, não tinha essa de ficar oferecendo tudo de graça, embora sempre super baratinho, assim. Então, tudo era menos glamour e mais, acho que, mais ação. Pode passar. Multidisciplinaridade, né, no sentido de o ateliê ser um ponto de encontro que, às vezes, unia várias áreas. Aqui, por exemplo, a exposição da Lia Mena Barreto, que eu estou sempre, né, com o trabalho de design dela, fazendo uma divulgação, enfim. Pode passar. Aqui foi das poucas conversas que a gente teve a oportunidade de ver a Lia fazer, assim, que ela não é muito, ela é uma artista incrível, uma das principais, assim, da geração dela no Rio Grande do Sul, mas ela estava, enfim, há muitos anos sem expor em Porto Alegre. E aí a gente fez essa instalação, que era a cabeça de boneca, e que a Lia chegou para a gente propondo assim, não, tá, eu topo fazer. Ela tinha 5 cabeças em casa, assim, descascadas. Mas eu só tenho essas 5, eu precisava de pelo menos umas 100. E passou a bola para a gente, então eu fiquei assim, eu e o Túlio, nossa, era a cidade inteira caminhando atrás dessas cabeças. Aí a gente acabava indo no porão do Mensageiro da Caridade, no baú do porão, assim, aí tinha que levar ele, que ele era forte, levantava as cabeças e tal, e eu ficava catando as miudezas ali embaixo. Todos os dias, assim, durante 2 meses, para conseguir até encontrar uma senhora a 3 quadras da minha casa, que era acumuladora e tinha, sei lá, umas 40 só na sala, assim, da casa. E ela era sogra de um amigo, enfim. Aí nos doou mais de 40 cabeças, o que contribuiu bastante para a 100, né? E eu já era assim, as pessoas achavam que era bonequeira, coisa assim, já ficava negociando na fila desse Mensageiro da Caridade, que é onde, enfim, tem de tudo. É um depósito de muitas coisas, desde móveis até miudezas, roupas. Pode passar. E aqui foi uma intervenção sonora do Ivan Henriques,
que aconteceu junto da exposição da Lia. Então, tinha esse intercâmbio assim, de música com arte, enfim. E aqui a Barbershop, a gente fica abaixo deles, né? Então, aquela exposição da Lia ainda tinha essa coisa, as pessoas cortando o cabelo em cima e aqueles fios, né, das cabeças de boneca e os cabelos embaixo. Era uma imagem bem estranha, assim, bem forte. Pode passar. Aqui foi a performance Daninha, que foi das primeiras que a gente fez e que foi muito bacana, assim, as pessoas compareceram em peso, enfim. Pode passar. Essa questão da manutenção e de ações em redes e da doação, que eu já toquei, né, nesse aspecto das doações dos artistas, enfim, mais reconhecidos. E aqui são os sorteios que a gente faz das obras e sempre nessas sacolinhas, às vezes do GCPEL, que é um supermercado do lado, assim. E aqui as pessoas, enfim, esperando ganhar, né? Pode passar. Aqui algumas parcerias institucionais que a gente fez, bem essa ideia do puxadinho, né? Enfim, o Santander Cultural, que, enfim, a gente já fez conversas lá. Normalmente a gente fazia isso, uma parceria que eles proporcionavam a vinda da pessoa, né, para algum projeto, e aí, como contrapartida, a gente fazia alguns eventos na sede deles. O Goethe, que tem a residência com um artista alemão, que a gente faz anualmente, né? Recebemos, então, artistas alemães. Bienal, que cada Bienal é diferente. Essa última a gente não teve, enfim, não teve nenhuma parceria, mas nas anteriores, sim, tanto de oficinas quanto de residências artísticas. Pode passar. Não, é isso. Acho que acabou. Acho que esse é o último. Pode passar. Vai passando, assim, só para mostrar. Esse é do Peter Pamper, que é o artista alemão. E é isso. É muita coisa, são 8 anos de muitas atividades, então é difícil. Pode segurar na imagem a seguir, só para finalizar. Aqui eu acho que eu vou acabar com essa imagem aqui, já pode cortar a apresentação, enfim. Tem nosso material todo no site, para quem quiser mais detalhes. Mas eu vou acabar com essa imagem, porque é uma parceria com outro projeto independente, que é o Cine Esquema Novo, que acontece em Porto Alegre, que é um festival de cinema experimental muito bacana. E que a gente fez coisas muito interessantes, tanto de projeção nas fachadas vizinhas, quanto de reativação dos cinemas de rua com eles, que foi muito bacana, assim. Acho que a Ana Luísa trabalhou também com eles, enfim. E que a gente conseguiu pensar junto coisas bem possíveis de se fazer, aproveitando o que cada um dos 2 projetos tinha, tanto de necessidade quanto de estrutura, e fizemos intervenções na cidade de Porto Alegre muito gratificantes, assim, para todos nós, reativando espaços que não eram só os nossos, né? Tanto do gasômetro quanto da subterrânea. E eu tendo a pensar cada vez mais que a gente tem que pensar em desdobrar também esses espaços, de não depender só de uma sede física, né, para os projetos poderem se manter, porque a questão do espaço e é o que mais pega, né, a questão do aluguel, às vezes numa cidade como São Paulo e Rio, inviabiliza a existência desses espaços que acabam muitas vezes mais periféricos, durando um pouco mais, né, em função desses custos todos, né. E é isso, já vou encerrar aqui o tempo, passando para a Ana. Na verdade, vai ser a Bia. Ah, é? Deixa aqui. Que ela pediu, pelo amor de Deus. Então. Eu não queria ser a última. Bom dia.
Gostaria de agradecer o convite da Fabiana e da realização aqui no Centro de Arte Hélio de Sica. E eu fiquei pensando no que eu poderia vir falar hoje, já que Fabiana me colocou em 2 mesas. Falo de novo amanhã do meu projeto, que é o Lastro. E aí eu decidi escrever. Eu vou ler um texto, algumas anotações, alguns apontamentos que venho fazendo. E mais no intuito de uma apresentação... Alô? Oi. Acho que está meio baixo. E mais no intuito de uma... Agora sim. De uma apresentação mais geral do assunto, né? Que foi o pedido pela Fabiana. E também pensando nessa questão do prazo, né? Só teríamos 10 minutos e pelos e-mails eu senti que era algo bem radical. 10 minutos. Então vamos lá. Vou tentar. Que a Fabiana, né? Faria. Enfim, vamos lá. Deixa eu ver. Espero que vocês consigam acompanhar. Passados os agradecimentos de praxe, quero parabenizar a Fabiana por essa iniciativa, que me parece fundamental e importantíssima, pois propõe não só um encontro de debate, de conhecimento dos projetos, mas vem com a incumbência de pensar um depois, algo que realmente se desdobre em concreto, vislumbrando políticas públicas de apoio a essas iniciativas autônomas. Encontros de falas e escutas, logicamente, são importantes para a formação de uma cena, mas esse simpósio já se diferencia por mostrar a vontade de sairmos daqui com caminhos traçados em diferentes distâncias. Participei um pouco do início do projeto, em conversas com Fabiana, e o que mais me chamava a atenção era pensar o encontro de espaços autônomos, onde se apresentavam, se conheciam, o que é muito bacana, muito legal, estamos todos aqui, mas voltaríamos para nossas casas com a mesma dificuldade de antes. Isso porque sabemos que são os espaços independentes, autônomos, gestionados por artistas, que mais sofrem com demandas de visibilidade e estruturas de financiamento. É claro que o nosso panorama Brasil, e mais amplamente a América Latina, até mesmo as instituições sofrem com as mesmas questões, públicas e algumas até mesmo privadas. Porém, há algo de particular nesses espaços, que é a tal máquina que existe por trás. Essas iniciativas, para continuarem de pé, dependem em suas plataformas de base de sonhos e pessoas que sonham. E é a partir desses 2 pontos e do que se entende por contexto, prática, política e resistência, que podem traçar planos de gestão e atuação. Ou seja, são organismos frágeis dentro de sistemas de automação, pois são geridos por subjetividades. São também esses os motivos de um panorama completamente heterogêneo de espaços, que vai desde os projetos de formação às infraestruturas, o que anula uma ideia de procedimentos ou necessidades comum a todos. Cada casa é uma casa. Nesse encontro, talvez eu seja a única pessoa que não atue com o espaço propriamente físico. O projeto que eu vou apresentar amanhã trata-se de uma plataforma virtual. Porém, pode ser entendido como espaço no mundo, por abrigar muitas vozes e propostas. Desse modo, eu não poderia prever ou comentar aqui sobre demandas de manutenção de estrutura autônoma, no que se entende por aluguel, programação, funcionários, etc. E que são circunstâncias que findam com 98% das iniciativas autônomas. Porém, posso contribuir aqui com a minha experiência de visitante, quando residente, e pensadora próxima a muitas iniciativas do gênero. Deixa eu beber um pouco da água. Existem muitos modelos de espaços em contextos carentes de políticas públicas para a cultura. O surgimento deles, em uma perspectiva macro-histórica, sempre foi atrelado a proposições políticas e, por que não, de resistência a cenários hegemônicos e restritos de atuação. Uma resposta de agentes a seus próprios contextos, com o intuito de reinventar modos de fazer. Contudo, sua acentuação nos últimos anos requer certa atenção no que diz respeito a ideologias. Uso essa palavra aqui, que pode estar um pouco fora de moda, mas ainda acredito muito
no uso dela. Se os dispositivos e atravessamentos movidos por essas iniciativas trazem outra forma para as que estamos acostumados, e se está para além de um hábito, um vício formalista de maneiras de fazer, acho que aí sim existe a resistência. E aqui cito uma parte da pesquisa maravilhosa feita pela Camila Nunes, que já é referência, que é o livro que ela comentou. Mas tenho um receio em afirmar que, hoje em dia, espaço autônomo de arte seja diretamente sinônimo de resistência. Assim como deixei de acreditar que fazer arte por si só é fazer política. Ser político é uma decisão, muito mais do que condição. Espaços autônomos que provocam desvios ou rachaduras em circuitos cristalizados são iniciativas que não reproduzem sistemas os quais potentemente deveriam questionar. Práticas essas institucionalizadas, verticalizadas e hierárquicas. São projetos que não almejam a legitimação do artista, pois vão exatamente na contracorrente de se entenderem como circuito legitimador, vendo este como uno e único, mas que proponham outras maneiras de atuar na cena, criando a possibilidade de outros circuitos possíveis. E se vamos falar de resistência, o que é resistir no norte, nordeste, sul e centro-oeste do país? Deslocar o ponto de vista é saber de onde se origina o discurso, me parece ser o primeiro passo. Contudo, e por outro lado, talvez me contradizendo um pouco, acho que também podemos estudá-los como sistema do mundo contemporâneo, sintoma do mundo contemporâneo, onde a máxima da lei da oferta e procura deixou de ser tabu nas artes. No sistema em que vivemos e atuamos, facilmente vozes críticas são cooptadas ao devido de reconhecimento ou legitimação, em prol da oxigenação do meio, tornando-os mais visível e palpável. Enfim, é dessa engrenagem complexa que estaremos trabalhando aqui nesses 2 dias de fórum. Muito obrigada. Coube a mim. Tá valendo? Não tá valendo ainda. Vamos trocar? Alô? Alô? Meu nome é Ana Luísa Lima, sou de Recife, mas morando em São Paulo já há um pouco mais de 2 anos. Não tenho um espaço autônomo. A minha trajetória vem na crítica de arte, curadoria, editora. Acho que talvez um projeto que alguns possam conhecer se chama Revista Tatuí. Foi feita com... A gente começou em 2006, se eu não me engano, eu e Clarissa Diniz, que eu acho que a cidade deve conhecer bem, o trabalho incrível que ela está fazendo no mar. E eu acho que o convite que surgiu para mim de estar aqui, eu acho que talvez tenha sido de algumas passagens. A minha escolha paralela à revista foi de mergulhar no universo do artista, nesse lugar onde se começa, né, nesse lugar de criatividade, nesse lugar de troca. Então, pouco mais de que... Acho que 2 anos depois que a gente iniciou a Tatuí, eu comecei a fazer residências. E é um privilégio assim, estar aqui e ver que muitos desses espaços eu tive algum contato. Participei como residente, participei como curadora, participei, enfim, atuando, pensando junto a alguns projetos, né? E eu hoje, assim, pensando que a função desse projeto, do circuito das desdobras, ao final, se fazer um documento, pensar em políticas públicas, eu me vi, eu acho que na obrigação, por talvez não ter esse espaço autônomo, de ser um pouco advogada do diabo, no sentido da gente poder rever alguns conceitos, algumas coisas que têm sido ditas em nome dos espaços autônomos, que, para mim, acaba dificultando, talvez, lá na frente, se fazer uma política pública que seja de interesses de todos os espaços, mas seja de interesses do público, né? Então, uma das questões que ela falou, inclusive foi uma fala que aconteceu lá em São Paulo há umas 3 semanas atrás,
né, lá no Longitudes, que eu falo justamente da questão da resistência, de como a ideia de resistência tem sido atrelado ao espaço autônomo. E a minha pergunta é: resistência a quem? Resistência ao quê? Me parece que a ideia de resistência na época de uma contracultura, né, isso há anos atrás, os anos 60, em que os direitos políticos estavam sendo cerceados, me faz sentido falar em resistência naquele momento. Hoje, talvez não mais nesse sentido de resistir a algo, a alguma coisa. Porque se tivermos que resistir, por exemplo, a gente está num momento em que as instituições, as mais diversas, elas estão em desmanche, né? Estão se desfazendo. Mas aí não me parece uma atitude sábia desistir dos espaços públicos, das instituições que já existem, para optar pelas autônomas, né? A gente tem que... acho que, pensando como a Lília, acho que um espaço tem que continuar ativando o outro, as duas coisas têm que continuar existindo. Por quê? A minha defesa dos espaços públicos é que a alteridade ela acontece ali inevitavelmente, porque são públicos, né? Por mais que uma gestão permaneça um pouco mais longo ali naquele espaço, mas inevitavelmente essa gestão vai se desfazer para construir outra. Então a possibilidade de haver essa alteridade e uma oportunidade de uma gama maior de alcance de públicos e de situações me parece importante, porque os espaços autônomos, eles cumprem, isso é muito claro, um espaço de visibilidade outra dentro da cidade. Em cidades, por exemplo, como Campinas, o Ateliê Aberto, em Recife, né, a Mau Mau e o Lesbian Bar e a Sala Recife, são, sim, lugares especiais onde você tem a oportunidade de ter acesso a trabalhos e artistas que você não encontraria nas instituições tradicionais. Então, me parece generoso que essa presença exista na cidade, mas como presença, não como resistência, mas como uma presença outra. Até porque, quando eu penso na questão dos espaços autônomos, há, sim, um interesse privado, é uma iniciativa privada, interesse privado, e parece que a gente associou a ideia de interesse privado a um interesse meramente de mercado voraz. Isso não é verdade, né? Então, sim, a gente tem que assumir isso, e sem pudor, que o espaço autônomo é de interesse privado, e que, na gestão desses espaços autônomos e de interesse privado, muitos... o que move esses espaços são os nossos pares. Geralmente, isso é inegável, de como esses convites, das pessoas que passam por aquele espaço, tem a ver com afinidades intelectuais, afinidades, né, de interesse, ou até um interesse de legitimação mútua, né, do artista e o espaço, do curador e o espaço. Então, isso precisa ser levado em conta. Então, tudo isso é para dizer que eu acho que é preciso se criar... Eu acho que, quando a gente estabelece um conceito, a gente tem a oportunidade de ampliar situações. Eu acho que a gente vai precisar encontrar um outro nome, que não é resistência, para poder pensar esses espaços que são alternativos e necessários, né? Uma das experiências que mais me marcou de residência foi Terra Una. Foi uma das experiências mais incríveis que eu tive. Tive a oportunidade de ir 2 vezes lá, uma vez passar um mês acompanhando 4 artistas, depois 10 dias. Isso já como participando, dando palestras. Por que essa experiência me foi tão potente? Primeiro, porque tem esse lugar da arte em que ela está interessada na experiência estética ali, que eu acho que é algo que está se perdendo em nome da profissionalização do campo, em nome de um mercado, em nome de uma privatização da experiência coletiva. E aí vivíamos lá e tivemos essa chance de criarmos juntos, mas a gente não tinha, o grupo não tinha essa necessidade de que aquele trabalho fosse imediatamente viável
ou visto. E eu acho que isso é uma potência que precisa ser resgatado. E, em segundo lugar, porque lá, pelo menos para mim, houve uma ampliação de ideia do que são políticas e economias, né? Que hoje eu consigo falar no plural, antes eu não conseguia. Antes eu conseguia só ver a ideia de política e de economia. Porque a ideia de ecovila é uma ideia de comunidade que pode sobreviver e subsistir com outros espaços, com outras coisas, mas mantendo uma própria economia, mantendo uma própria política, mantendo uma própria forma de agir no mundo. Isso, para mim, foi muito importante ter essa ideia. Então, o que eu penso dos espaços autônomos é que, sendo esses espaços autônomos uma possibilidade de ser uma outra economia, uma outra política dentro desse mercado, eu acho que é a grande contribuição dos espaços. E eu espero que, nesse tempo que se esteja aqui, a gente tenha isso em mente, né, de que a gente não pode abrir mão de que os espaços sobrevivam, mas também a gente não pode abrir mão de que os espaços públicos deixem de existir, e que a gente, a partir desse encontro e dessa sobrevivência dessas duas instâncias, se crie outros circuitos para além desse circuito que está aqui, né? Esse circuito que acaba sendo muito esmagador, né? Da subjetividade do artista, esmagador da subjetividade que pode acontecer diante do trabalho de arte, esmagador diante da vontade de fazer novos projetos experimentais, e aí experimentar falando da experiência do corpo mesmo. Então, eu penso que, se a gente está falando em política pública, né, da desejo de criar uma política pública, a gente, em primeiro lugar, tem que pensar em diálogo, né? Para Hannah Arendt, esse conceito de política é muito simples e, ao mesmo tempo, muito complexo, que é isso. Para Hannah Arendt, política quer dizer diálogo. Então, eu acho que, quando a gente for pensar nesse texto, pensar nesse lugar de exigir ou de reivindicar, né, uma política pública, a gente tem que ter ideia tanto da necessidade de espaços autônomos, tanto da ideia de espaço público, né? Eu acho que a arte, ela não pode existir sem o espaço público, e aí espaço público não quer dizer coisa pública. Eu acho que dentro dos espaços autônomos há essa possibilidade do diálogo, que é horizontal e aberto, a instauração do espaço público dentro do espaço privado. Eu acho que esse é a grande contribuição e o lugar onde a gente vai conseguir fazer com que as coisas, né, deem certo. Eu ainda acredito na revolução. Vamos lá. Obrigada. A dinâmica agora é público. Quem quer começar a reagir? Só não aceito ser provocado. Olá, pessoal. Sou Cadu Lacerda, sou artista plástico. E vocês falando, eu pensei uma coisa assim, que só pensando, só tenho perguntas para mim mesmo, né? A gente fala da questão pública e privada, todos esses espaços, eles são privados. O espaço privado, ele pressupõe uma remuneração, porque você precisa ter uma remuneração para você sobreviver, né? Seja lá para fazer o quê? Ou para financiar alguma coisa, ou financiar a própria vida no nosso dia a dia. O que o poder público poderia fazer? O que o poder público faz com a igreja, ou as igrejas? Por exemplo, as igrejas, elas não têm obrigação tributária nenhuma. Por isso a gente vê uma proliferação de igrejas absurdas e se ganhando muito dinheiro. Mas não é pouco dinheiro, é muito dinheiro. É muito mesmo. A gente pode pensar uma coisa muito, pode pensar uma coisa muito mais do que muito. As igrejas ganham. E a arte, ela tem uma posição quase que
que religiosa na sociedade, né? A gente vive quase que como uma religião, né? A arte, ela faz parte da nossa vida no dia a dia. Então, eu, como pensador agora nesse momento, me vem essa questão, né? Por que a arte não pode ter publicamente, dentro de um poder público, né? Uma abertura para poder ter uma ausência de tributos que ajudaria demais toda uma infraestrutura, que é uma infraestrutura que é paga para o governo, né? Toda essa tributação é paga para o governo, a gente está todo dia você está pagando alguma coisa para o governo. Então, se você puder ter um retorno disso, seria um bom caminho dentro dessa pergunta que eu estou falando. E em relação à nossa remuneração, como que a arte, do dia a dia, pode nos trazer uma remuneração? Porque quando você tem uma loja, um bar ou alguma coisa, seja lá o que for, um comércio, né, uma empresa que presta serviço, é dinheiro entrando quase todo dia. Quando não entra, você tem que fechar a conta no final do mês. E uma organização de arte, ela também tem o mesmo pensamento, os mesmos problemas, as mesmas estruturas do que uma organização privada de remuneração. O poder público, ele não consegue ver isso como liberar isso. Por que eles vão liberar? Por que ele vai liberar um espaço de arte para poder não pagar nada ou fazer uma... Por que os prefeitos, os vereadores, eles vão fazer isso? A gente tem que pensar de uma maneira um pouco mais profunda nesse assunto em relação ao poder público. Como que uma organização de arte, como a arte, pode participar de um benefício público, de forma que a gente possa realmente ter vantagens para poder fazer arte, porque a gente não está vendendo sanduíche, a gente não está vendendo Coca-Cola, a gente não está vendendo linha de produção, a gente não é uma fábrica onde você faz uma coisa atrás da outra, a gente não é o Romero Brito da vida. O Romero Brito, ele é um segmento muito interessante, é um caso muito interessante de estudo. Ele conseguiu, né, o Damien Hirst, por exemplo, ele conseguiu fazer uma fábrica. O cara tem uma fábrica. Você vai no ateliê dele, é uma fábrica. O cara faz uma peça atrás da outra e vende peças por milhões. A gente não faz isso, a gente não consegue fazer isso, a gente não tem essa estrutura. Então, pensar como que a não fábrica, né, da arte pode ter benefícios de alguma maneira dentro do poder público. Isso é uma pergunta que eu me fiz agora e eu deixo assim meio que no ar e só queria dizer isso. Eu gostaria de falar sobre isso, por favor. Até porque uma das propostas que eu gostaria de fazer ao grupo, né, nessa reunião final, seria justamente esse. Que, para mim, é muito importante que a gente consiga entender a natureza de cada espaço autônomo. Porque cada espaço autônomo tem uma demanda e uma necessidade diferente da outra, tem perfis diferentes uns dos outros, né? Existem espaços autônomos que são quase centros culturais mesmo. E tem espaços que trabalham numa dinâmica muito mais parecida com o mercado de arte, e que não é bom nem é ruim, apenas é, né? Que às vezes a gente vai falar que o espaço autônomo é parecido com o mercado, a pessoa se sente até ofendida. Não, não é isso. É dizendo que é. E nesse sentido, eu acho que as políticas públicas para esses espaços também têm que ser diferentes. E eu acho que uma das propostas que eu iria trazer, e adianto aí, nessa escrita dessa carta final, seria justamente rever a ideia de tributação, né, e burocracia, e diminuição da burocracia para se constituir um espaço autônomo e ter liberdade e uma rapidez maior para resolver isso, questão de alvarás, como é que isso pode ser feito. E a outra proposta sim, se cada vez mais esse lugar do espaço autônomo ele vai se tornando um centro cultural que tem um perfil público, e aí sim eu acho que seria generoso de que o poder público investisse diretamente nesse espaço, como, né, sem esses filtros. Eu acho importante que isso aconteça. Oi. Eu continuo? Pode? Tá. Então, Antônio, né? Cadu, desculpa, Cadu.
A idade. Então, são formas de pensar bem diferentes. Acho que, na verdade, a grande dificuldade, a gente, como espaço autônomo, independente, centro cultural, né, a gente tem... Inclusive, a gente está num momento de até mudar isso. Provavelmente, em 2015, a Casa da Ribeira vai ser um espaço de arte e educação, residência, porque a gente está cansado de centro cultural, né? Realmente é cansativo. E aí, porque são esferas, assim, na verdade, a grande dificuldade é esse reconhecimento da função de um espaço autônomo, né? É muito difícil fazer com que o poder público, entenda que residência é importante para uma formação de conhecimento, para a formação de conteúdo, para uma série de desdobramentos, entendeu? Então, assim, os caras não reconhecem isso. Então, quando eu vou atrás de patrocínio, se eu falo que o meu espaço tem 164 lugares, e minha sala de exposição, eu estou trazendo um artista de Recife, que está começando um trabalho incrível, mas ele foi em qual bienal? Ele está em qual galeria? Sabe? Então, assim, a grande dificuldade de gerir um espaço desse é você provar que também está no mercado, que também gera negócio, que também forma pessoas, né? Exatamente. Então, assim, o difícil... Então, o difícil enquanto espaço independente, provar que a gente tem um trabalho, sim, né? E aí é onde vem a resistência. Quando você, só pegando na tua fala, que eu queria acompanhar, eu fiquei aqui martelando, eu falei assim, não é resistência à instituição pública o que a gente faz, não é resistência a um sistema, a palavra talvez seja como a gente consegue resistir a essa pressão, entendeu? Porque depois de 13 anos, a gente sempre pensa assim, a Casa da Ribeira tem 13 anos de experiência, os caras chegam, todo mundo patrocina. Cara, eu estou falando a mesma coisa que eu falei em 1997, quando eu tinha cabelo. Entendeu? Eu falo, pô, a gente já ganhou prêmio, a gente já não sei o quê, a gente já expôs artistas incríveis, Gil Vicente, Rodrigo, Zé Rufino, sabe... Está indo Nuno Ramos, mas o cara não quer saber disso. Você tem que contar a história toda de novo, porque a gente está enquadrado no modelo de espaço autônomo e independente. Então, o reconhecimento é outro. Então, a resistência é justamente tomar muito Cebion para todo dia contar a mesma história. Então, eu acho que esse é o nó da questão. Esse é o difícil. Eu acho que esse encontro é para isso, para a gente juntar, né, proposições, ideias, para fazer com que esse mercado entenda. Porque o que a gente produz não é o que o Teatro Abril produz, é outra coisa, mas é importante tão quanto. Como que a gente vai fazer a Funarte? Tem alguém da Funarte aqui? Bom, como que a gente vai fazer que a Funarte e os seus procedimentos, junto ao Ministério da Cultura, redesenhem os processos para eu não ter que mandar para um edital da Copa 48 documentos? Gente, eu contei 48 documentos. E depois que saiu o resultado da primeira fase, 2 documentos meus estavam errados. Eu falei, não, é impossível. Depois de 13 anos, e eles que estavam errados. Então, a gente, sabe, não precisa mais. Então, acho que esse redesenho da forma de relação entre público e privado, né, que é muito importante a gente estar pensando aqui. E na tua fala, para mim é muito legal, eu acredito, enquanto Casa da Ribeira, nossos gestores e outros espaços que estão aqui, que é fundamental que tenha o espaço do Hélio Oiticica, que tenha o Centro Cultural São Paulo, que tenha uma série de instituições públicas, eu quero que elas continuem, mas que a gente possa estar compartilhando, né, as formações e as produções com esses caras. E, pelo menos em Natal, o que a gente percebe é que a gente é concorrente, né? Então, a Casa da Ribeira é concorrente da Secretaria de Cultura do município? Não, sabe? A gente está aqui para juntar. Então, acho que esse é o desafio nesse entendimento. E a resistência está mais na gente e não contra, sabe? Então, de resistir. Existir, né? Continuar, coexistir. Acho que é isso. E continuar existindo. Eu acho que a questão
disso que precisa ser realmente cada vez reativado, e como eu afirmei, em cada cidade os espaços eles cumprem papéis diferentes. Por exemplo, no momento agora, atualmente eu faço parte do grupo de crítica do Centro Cultural São Paulo, e uma das iniciativas mais bacanas que está acontecendo no momento é que eles se juntaram a espaços autônomos para fazer residência. O Ateliê Aberto e o Instituto Hilda Hilst, em Campinas, que vai estar com a Luísa Nóbrega, que é uma artista incrível. Vai ter o Sacatá, também está nesse processo, e a Fósforo, que o Gustavo deve falar amanhã, né? Hoje ainda, sobre isso. Então, assim, está havendo esses... Mas eu acho que tem que ser uma iniciativa, um desejo mútuo de que isso aconteça, né? Eu imagino que tenha surgido isso de uma conversa do Márcio Harum, que é o atual diretor de artes visuais lá. Então, acho que o meu problema é quando a gente usa quando a gente usa um conceito, eu acho que a palavra ela faz existir muita coisa. Então, quando você fala em resistir, ela está muito associada ainda do pensamento do contracultura, do resistir a algo que eu não quero. E aí a minha preocupação da gente rever, pelo menos essa palavra, para que a gente continue existindo, era nesse sentido. E é um rápido depoimento que em Florianópolis, quando eu entrei na faculdade em 2006, existiam cerca de 4 ou 5 espaços atuantes na cidade, que eram, sim, espaços privados, espaços autônomos. E foi uma época de total efervescência que eu fez parte da minha formação, enquanto hoje já não tem nenhum, e as instituições, tanto estaduais quanto municipais, são concorrentes digitais. Elas concorrem aos editais com os próprios artistas. Então, por exemplo, a Fundação Franklin Cascais, que é a fundação que gera os projetos, manda projeto para executar os projetos da própria fundação. Então, ela concorre comigo. Quer dizer, ela é uma produtora mais do que qualquer outra coisa, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar política pública, política cultural, tanto no nível municipal quanto federal. Eu acho que o que a gente está fazendo aqui é super importante, que é de pensar essa articulação onde os próprios gestores podem, né, pontuar essas dificuldades e poder fazer um projeto, talvez de lei, que saia um dia, que possa atender a todos. E uma terceira coisa, eu vi que o Gustavo está aqui, eu tenho curiosidade de saber, já que a gente está falando disso, como que é o edital para espaços autônomos em São Paulo. Vocês ganharam agora pela segunda vez, né, o Fósforos. E se, assim, passando a bola, se tu pudesse falar um pouquinho, porque eu acho que só São Paulo e Recife têm editais para espaços autônomos especificamente, não, mas que só podem concorrer a espaços autônomos, eu digo, né? É do PROAC. É mais uma curiosidade, talvez, de colocar isso na roda para saber como isso funciona, já que, né, já há uma articulação para isso a nível estadual, né? Só que não tiveram que abrir. É que a dificuldade, às vezes, desses editais, né? Bom, já passando para ele depois, é essa questão da formalização. Às vezes, o edital é restrito à pessoa jurídica sem fins lucrativos ou com fins lucrativos. No caso do Sul, a gente está bem... tem a Secretaria do Estado que nossa, vem realmente nos surpreendendo com editais que, inclusive, não prevêem produtos, assim, bem vanguarda mesmo dentro do que a gente vê em geral de editais, né? Mas às vezes é o próprio enquadramento, né? Eles tentaram fazer, só que daí tu precisa formalizar o espaço, e nem todos os espaços, que eu acho que é um pouco a questão que tu levantou, né? De que nem todos são formalizados, nem todos têm uma pessoa jurídica que responde por eles, né? Porque é burocrático, porque o meio todo das artes é super informal, né?
Acho que o governo está cada vez mais com esses MEIs e essas modalidades de empresa menores, possibilitando que se formalize, porque é caro manter um contador, é caro manter essa estrutura, e essa burocracia realmente não é o perfil dos artistas, né, em geral. Mas você falando do MEI, eu já pego o link, porque eu estava pensando justamente sobre isso agora, que eu interessado, né, em me tornar um microempreendedor individual, né? Liguei para o Sebrae para saber, porque na lista lá do MEI não existe artista plástico, né? Existe artesão ou produtor de evento. E eu, como um gestor, como artista, como que eu faço, por exemplo, para me inscrever num PROAC se eles exigem que eu tenha um CNPJ há pelo menos 2 anos, né? Então, a resposta que eles me falaram eles alegaram que a produção intelectual, que seria o trabalho do artista, ele não é considerado como empreendedorismo. Então, por isso que não está vinculado ali na lista. Então, você fica numa sinuca de bico, assim, né? Porque... Bom, isso pode ser uma coisa que a gente pode tentar mudar. Então, agora, falando do edital do PROAC, que é um edital de apoio a espaços independentes no estado de São Paulo, são 5 projetos contemplados, né? E aí não necessariamente de residência, mas são projetos livres, assim, cada um propõe o que quiser. E aí em 2012 foi esse primeiro edital do PROAC, que o Fósforo foi selecionado com um projeto de residência, né? Que recebeu 3 artistas e um gestor. Então, pensando também a residência de um gestor, de um outro espaço, né? E pela segunda vez o Fósforo foi contemplado novamente para dar continuidade no projeto. Então o edital está aberto e dessa vez vão ser 4 artistas que vão ser selecionados. Eu posso falar um pouco disso melhor na apresentação, mostrando algumas imagens também. O Carta de Intenções foi PROAC, mas eu acho que não foi para os espaços autônomos, não. Foi para artes visuais, exatamente. Não, foi... É que o Carta de Intenções foi um projeto contemplado pelo PROAC, que a gente teve uma participação de 5 artistas, e eu dentro como artista, ateliê aberto. E foi incrível, assim, teve residência e era uma discussão sobre a escrita, mas foi para PROAC Artes Visuais. Eu só aproveitar um pouco mais, se vocês pudessem comentar um pouco da experiência do Capacete, né? Que foi uma residência de gestores também no ano passado, que é o ano retrasado. Que foram... Inclusive, hoje aqui está rolando um reencontro, né, do pessoal, assim, um reencontro, assim, a gente vai chorar no final, vai ter tudo isso. Mas foi incrível mesmo, foi um privilégio, foi para gestores, né, e foi o primeiro projeto, né, apoiado pela Funarte, que tinha esse perfil de residências. E aí foi feito para gestores, aí teve a participação de gente do Chile, Colômbia, Peru, México, e daqui do Brasil teve a representação da Lília, a Lília Subterrânea, a Chica, a Jaca, a Maíra e a Samanta, ateliê aberto, e teve mais alguém, e eu. Revista Tatuí. E Sala Recife, é nós. Oi, boa tarde. Bom, meu nome é Tiago. Eu queria, agradecer as apresentações, na medida do possível, consegui ouvir quase tudo. E eu queria dar um passo atrás, né, que eu estou pegando aqui ouvindo vocês, e a noção de espaço autônomo está um tanto quanto já naturalizado, né, na fala, né, do encontro, na forma como a gente está se colocando. E eu queria dar esse passo atrás e perguntar mesmo, e saber de vocês, da experiência de vocês, como é que essa administração do espaço autônomo, ou autonomia em relação a quê? Então, esses espaços estão buscando, né? O que é, então, essa tal dessa autonomia? Enfim,
falando, aí quando volta, fala do espaço privado, espaço público, mas aí o financiamento público parece, né, tal como eu estou entendendo aqui, um grande salvador, muitas vezes, de uma certa perversidade que o mercado traz, como foi colocado pelo Cadu. Bom, então, assim, queria perguntar, quer dizer, não tem nenhum problema para os espaços que estão colocados aí, quer dizer, tem espaço no site para quantos logos forem necessários ou não é tão necessário assim, enfim, como que é isso? Enfim, voltar à questão da autonomia, né, e por que espaços autônomos, autônomo em relação a quê? Bom, depois você... Bom, eu tenho espaço mesmo físico, né, então... Olha, e que espaço? Bom, bom, só para lembrar... Ah, sim, sim. Bom, de tanto ter um espaço, não é grande, mas um espaço físico que você precisa do faxineiro, do cara que conserta a goteira quando chove, no Centro História. A gente agora tem um espaço, a gente também está em São Paulo, agora enquanto escritório, para quem não sabe, a Casa da Ribeira tem um escritório em São Paulo, fazendo parcerias, e lá em São Paulo a gente tem um espaço que a gente chama de gasoso, que ele fica andando, vai na Casa Tomada, vai na Fósforo, vai na Pivô, e a gente está trabalhando em parcerias, de tanto ter um espaço físico por tanto tempo que precisa de manutenção. Quanto à autonomia, a gente sempre fala na Casa da Ribeira que um espaço independente ele só tem autonomia de pensamento, sabe? Mas ele é autônomo enquanto criativo, enquanto pensar formas de gerir projetos e querer fazer um projeto chamado Quando é Arte, e discutir quando é arte, trazendo vários artistas que em outros lugares talvez não possa, que estão atrelados a outras formas de se trabalhar, não estaria fazendo isso. Agora, a gente tem total dependência de uma série de questões, né? A gente depende do edital, a gente depende de patrocinador, né? A gente depende de uma série que a política pública mesmo determina, porque como não existe programas e projetos direcionados para esse conceito de trabalho, né, então a gente ainda fica atrelado a isso. Se eu não escrever os projetos da Casa da Ribeira em 10 editais, talvez eu não consiga fazer a manutenção dela no próximo ano, porque eu preciso passar em um. Então, né, eu preciso visitar 10 empresas, eu sou arquiteto de formação, ainda trabalho com tipografia e tudo, mas me tornei na prática, dentro do grupo de trabalho da Casa da Ribeira, um agenciador. Então, tenho especialização, não, mas na prática eu já sei como chegar na empresa, eu sei que o cara vai me dizer não. Mas, puta, mas arte contemporânea, mas o que é performance? Sabe, onde está o quadro na parede? Então, assim, você vai se especializando. Então, você não tem autonomia, né, para fugir de todos os regimentos, de todas as solicitações dos editais que te pedem 40 documentos, que você tem que estar enquadrado como associação ou não associação. A autonomia para a gente é mais no sentido de pensamento. E aí é onde está a dificuldade de juntar as duas coisas, né, de ser compreendido nesse sentido. Porque o nosso público é um público que ele não é um público passivo, né? O que é público passivo para mim? É aquele que vai no teatro, assiste, aplaude e vai embora. E acabou. E depois ele compra um ticket para ver outra coisa. O nosso público, ele interage, né? Ele se conecta. A gente propõe isso. Se não fosse assim, eu não estaria, né, ralando para manter o espaço vivo. E acho que todos que têm espaço, né, com essa independência, é nesse sentido. O nosso público é outro. Agora, vender para um patrocinador essa ideia que é o grande problema. E aí é quando a gente não é autônomo, a gente tem que entrar em todos os modelos e mecanismos de manutenção. Então, eu tenho que usar a Lei Rouanet, eu tenho que usar o PROAC, eu tenho que usar a Lei Câmara Cascudo lá no Rio Grande do Norte, eu tenho que explicar para o cara, por exemplo, o Arte Praia, que é um projeto que a gente tem de intervenções urbanas na Orla, a Oi falou, coloca na lei estadual de Natal para a gente, né, poder avaliar o projeto de vocês. A gente não colocou, porque a comissão da lei estadual de cultura daquela cidade é tão
tão sem noção que eu estava com preguiça de explicar para o cara o que é arte efêmera, sabe? Eu falei, não vou botar. Vamos, sabe? Então, a falta de autonomia da gente está aí, nesse sentido. Concorda, Lília? Acho que a Lília pode complementar, que tem um espaço também que produz. Não, eu acho que é isso mesmo. Tem mais uma... Eu só queria complementar aqui, rapidinho, essa questão. O que tu colocas... eu li um livro chamado EGA, que é Gestão de Espaços Autônomos, de um pessoal de Córdoba, que trabalha muito com esse conceito. Eles também ficam se debatendo sobre o que é ser autônomo, o que é ser independente, onde é que está essa autonomia, o que significa isso. Acho muito bacana quando eles dizem que a gente é autônomo para poder criar as nossas próprias leis, que são leis internas, é claro, né? E para conseguir se adaptar às outras sem obrigação. Então, quando ele se nega a botar um projeto no fundo, ou quando ele pode abrir um espaço para experimentação, coisa que talvez dentro de uma instituição mais engessada não seria possível. Eles vão discutindo por aí. E eu queria só ler uma citação que eles falam um pouco sobre isso, que é do Jorge Sepúlveda, que é um dos gestores desse evento, que organizou esse livro. Ele diz assim: a independência encerra, em sua anunciação, a dominação e sua correlativa emancipação, e nós não acreditamos em nenhuma autoridade da qual tenhamos que nos liberar, mas também porque acreditamos na codependência como um sistema de trabalho, de amizade e de desejo, porque nos gostamos e precisamos um do outro, mas sabendo que isso não implica subordinação a um manifesto ou a supremacia dos objetivos de alguns em detrimento de outros, que não forçaremos os outros a ajustarem-se aos nossos conceitos, porque para nós a arte contemporânea não é um exercício ou uma empresa, embora por vezes seja a via mais eficiente de executá-los. Isso eu acho que é uma grande diferença. Porque para nós é, nem mais nem menos, um sistema de interrogação da realidade. Acho que isso um pouco, né, exemplifica um pouco por onde está correndo essa discussão, que eu acho que a Ana pontua muito bem na fala dela, que o surgimento dos espaços autônomos, pelo menos na Europa, ele se dá por conta do movimento de contracultura, numa época de pós-revolução industrial, quer dizer, quando diversos grupos de anarquistas acabaram ocupando prédios que foram, como se diz, que foram abandonados. Então, a noção de centro cultural europeu, talvez a Fabiana possa falar melhor sobre isso, mas se dá quando o Estado entende a importância dessas ocupações, que também são artísticas, mas não somente, e acaba fazendo disso um programa de Estado. Quer dizer, eles acabam financiando isso e autorizando a programação desses lugares e a execução das ações a que eles se propõem, coisa que difere bastante no Brasil. Então, quando a gente fala de resistência aqui, a gente não está falando exatamente de lá. Aqui as coisas aconteceram um pouquinho diferente, assim. E, bom, a gente pode avançar nessa conversa se tu quiseres depois, mas acho que era mais ou menos isso que eu queria dizer. Tem uma pergunta. É Tatiana? Cadê o microfone? Não, fala agora. Vamos fechar com a Tatiana e a reverberação da Tatiana. Depois a gente pode conversar sobre a questão europeia no almoço. Tá? Não, sem problemas. Vamos. Bom, vocês falaram sobre 1 milhão de assuntos aqui, mas eu queria comentar alguns. Primeiro que o nosso amigo falou, é possível a gente trabalhar com desoneração fiscal para a área de cultura, é muito possível. Na verdade, esse é uma das principais coisas que a gente está pensando hoje em dia em termos de financiamento para a área de cultura. Porque quando a gente fala em financiamento, parece que a gente está falando só em dar o recurso, né? Transferir o recurso. E quando a gente fala de financiamento, a gente não necessariamente precisa trabalhar nesse sentido. A gente pode trabalhar com outras formas de apoio, enfim. E uma delas pode ser a desoneração fiscal.
Eu acho, inclusive, que a desoneração fiscal é a coisa mais importante que a gente vai fazer agora para a área de cultura. A questão da desoneração fiscal de impostos para vocês, para abrir empresa, ou para manter espaços, ou para circular o recurso quando vocês fazem algum tipo de venda, ou a desoneração fiscal em termos trabalhistas, porque a gente tem que também pensar em marcos trabalhistas para a área de cultura e pensar marcos trabalhistas pensando na atividade do artista ou na atividade do curador, enfim, dos profissionais trabalhadores de cultura. E a outra coisa, quer dizer, eu queria falar um monte de coisa, mas eu vou só falar mais importante aqui, que eu acho que se confunde muito a questão da autonomia com a questão de gestão de recursos e captação de recursos. A Fabiana pediu para me apresentar. Por favor. Meu nome é Tatiana Richard, eu sou superintendente da Lei de Incentivo à Cultura do Estado do Rio de Janeiro. E sou uma das responsáveis pela concepção do programa de fomento do Estado do Rio de Janeiro, que hoje em dia está em avaliação para a Casa Civil, está indo para a LERJ, e sou uma estudiosa da área de economia da cultura, não da área de economia criativa, mas da área de economia da cultura. Então, tudo que vocês falam é muito importante, muito interessante, eu preciso reverberar para levar, inclusive, para as nossas ações, pensar um pouquinho fora do gabinete, né? Enfim, mas eu acho que existe uma confusão muito grande quando a gente fala de autonomia de um espaço e da questão de vocês usarem recursos públicos. O fato de você usar recurso público, ou você usar recurso privado, ou você ter doação, não significa de forma alguma que você deixa de ser autônomo, porque autônomo é o conceito do seu trabalho. Não é a forma como você consegue recursos para viabilizar o seu trabalho. Não existe nenhum pensamento dentro do governo, e aí eu vou falar sobre o meu barraco, tá? Não existe nenhum pensamento dentro da nossa estrutura de que, ao financiar alguma instituição, necessariamente essa instituição tem que responder a demandas que são demandas que a gente cria. Isso não existe. Então, acho que a gente não precisa confundir isso. Ele é autônomo, mas assim como qualquer negócio, e eu não estou falando sobre mérito, tá? Estou falando sobre negócio, qualquer negócio ele pode buscar por recursos de fontes quaisquer para se manter. Eu acho que isso ajuda a gente a pensar e desmistificar essa questão da relação do espaço, que é o espaço de arte, com um financiamento, seja ele privado, público ou qualquer que seja. Bom, para começar, eu acho que é só isso. Mas eu queria falar algumas outras coisas, eu anotei muito, mas eu acho que a Fabiana, de repente, amanhã me dá um espaço para falar. Eu queria falar uma outra coisa também que eu acho que vai ajudar a gente a pensar. A gente não tem impedimento legal para financiar, e aí financiar que eu digo não é financiar totalmente, tá? Porque uma atividade privada ela não pode ser completamente financiada pelo poder público. Eu também posso falar depois um pouco mais sobre isso. Mas não há impedimento legal para transferências de recursos públicos para uma atividade como um espaço independente e para que ele pague despesas que são despesas de manutenção do espaço, tá? Por analogia, vocês podem pegar em vários lugares, tanto de todas as unidades federativas, principalmente as estaduais e municipais, que já se trabalha dessa forma. O que a gente tem que encontrar ou criar são mecanismos legais, com analogia nisso que já acontece, para tornar isso mais e mais possível. E para que a gente também tenha uma visão, que é uma visão do poder público, do quão interessante também não na questão de mérito, mas na questão de que esses espaços existem e fazem um papel fundamental para a área de cultura. Então, a gente tem que linkar a questão da viabilidade, que é a viabilidade legal, e a questão de como olhar e mapear esses espaços, entender a atividade que eles estão fazendo para a área de cultura, entender quais são os mecanismos que a gente vai criar para poder não financiar, não vou falar financiar, parece que a gente está entrando total com dinheiro, não financiar, mas como a gente vai colaborar financeiramente para a viabilidade dessas ações. E por só mais uma coisa.
Só mais uma coisa. Sim, os espaços de arte independente, eles são privados, mas eles têm finalidade pública. Só que a finalidade pública, quando a gente fala, não é porque você lida com o público. Finalidade pública, público, quando a gente fala de público, no conceito de público, é aquilo que não é privado. Então, você pode ter uma instituição privada com finalidade pública. Assim são, inclusive, as instituições, falando em conceitos de Constituição Legal, as instituições sem finalidade de lucro, elas são instituições de direito privado com finalidade pública. Esse entendimento também é muito importante para a gente trabalhar. É muito possível que vocês sejam privados, trabalhem de uma forma privada, com direcionamentos que são direcionamentos de um grupo específico e não do poder público, do gestor público, mas com uma finalidade pública. E é difícil também a gente falar que uma ação que é uma ação relacionada à cultura, sem ser aquelas voltadas exclusivamente para o mercado, porque existem também, não são negativas, são positivas dentro da ordem que elas trabalham, mas é difícil a gente falar que uma atividade de cultura no âmbito do que vocês trabalham não tem a finalidade pública. Então, são conceitos que eu queria deixar um pouco para vocês, para a gente poder organizar a cabeça e poder trabalhar e talvez gerar pensamentos um pouco mais desenvolvidos, mas acho que ajuda vocês um pouco a pensar. Era basicamente isso. Estou com esse aqui, funcionando. Vamos fechar essa sessão da manhã? Você quer falar, Alessandra? Bem, cadê? A última. Depois a gente vai almoçar para não atrasar a tarde. Gostei muito da tua fala e seria muito interessante que talvez, de alguma forma, pudesse se ter uma formação para as leis de incentivos públicas nos municípios, porque eu acho que, da mesma maneira como o Edson, né, tem esse problema, eu também, nosso espaço é do interior, e a gente lida com uma ideia de que quando tu ganha uma LIC no nosso município, lá no Natal do ano que vem, tu vai ser obrigado a fazer um evento do Natal para o município, porque tu ganhou a LIC no ano passado. Então, a gente já está se dando... A gente já não entra mais, não se relaciona mais com a LIC nem com a prefeitura por este porém. E também a gente tem bastante fomento agora no Estado, né, no Fundo de Apoio à Cultura, e eles incentivam muito o uso da MEI. Só que quando o proponente é MEI, eles querem cobrar um imposto. E a maioria das pessoas pagam esse imposto sem saber que não precisa pagar pela MEI. Nós tivemos que fazer até mesmo a formação com o pessoal do FAC, né, do Fundo de Apoio, para dizer, não, nós somos MEI, nós como proponente somos MEI, e nós não vamos pagar esse imposto do edital. Então, eles retiraram o nosso imposto, mas a gente sabe que tem muita gente que teve que pagar esse imposto, por não saber. Só para ser rápida, a gente discute isso melhor. Vamos fechar essa sessão de abertura e a gente volta às 14h30 com agregar, produzir, expor, mediar, conectar. Tá bom? Vamos. Quem quiser almoçar junto com a galera, parece que tem um restaurante interessante vegetariano, Cássia. Cássia e Marina sabem onde é. Barato, bom e com capacidade para 500 pessoas. Sabe? Reino Vegetal. Vamos voltar para o Reino Vegetal.